Boa noite. Declaro aberta a 125ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 023/2023. De iniciativa do Executivo Municipal, trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que revoga a Lei Municipal 2663, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no Orçamento Financeiro 2023. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 023/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 023/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 023/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, por gentileza, eu peço desculpas se eu estiver equivocado. O projeto de lei complementar não é o que trata da revogação da lei, não é o que nós tratamos a revogação do Estatuto dos Servidores? Eu demorei um pouquinho para abrir o arquivo aqui. Por gentileza. 23. Acabei de ver ele aqui. É o número 23. Está como... desculpa, obrigado pela correção. Não, sem problema, de forma nenhuma. Não se trata de abertura de crédito especial, sim revogação no Estatuto do Servidor. Novamente, reinicia a votação. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 023/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 098/2023. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal visa regulamentar as diretrizes do programa de atendimento habitacional do poder público pró-moradia no âmbito do município de Bueno Brandão. Projeto de lei 098/2023. Dispõe sobre a participação do município de Bueno Brandão no programa de atendimento habitacional através do poder público pró-moradia. A Câmara Municipal de Bueno Brandão aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de Bueno Brandão, através do Executivo Municipal e seus órgãos, autorizado a participar do programa de atendimento habitacional através do poder público pró-moradia, operado com recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por intermédio de contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, considerando os termos desta lei e da Instrução Normativa número 1, de 20 de janeiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Parágrafo 1º.
A modalidade a ser adotada para a execução do programa pelo município será de produção de conjuntos habitacionais, cujo objetivo é a execução de obras e serviços que resultem em unidades habitacionais inseridas em parcelas legalmente definidas de uma área e dotadas de padrões mínimos de habitabilidade, salubridade e segurança, definidos pelas posturas municipais. Artigo 2º. Fica o município de Bueno Brandão autorizado a doar diretamente para as famílias beneficiadas que comprovadamente se enquadrem nos requisitos definidos pelo programa Pro Moradia ou por outro programa habitacional que vier a substituí-lo. Os lotes situados no imóvel municipal descrito na matrícula número 8.623, localizado na rua Cruz de Cedo, sem número no loteamento Vem Morar Melhor. 3. Não ser proprietário ou possuir a qualidade a qualquer título, inclusive financiado, bem imóvel, e nem ser compromissionário de uso de bens imóveis do município de Bueno Brandão ou em qualquer unidade da federação. 4. Comprovar renda familiar não superior a R$ 2.400 a ser verificada no momento da seleção dos beneficiários. Desculpa, vereador Danilo. Obrigado pela... Sim. Parágrafo 1º. Fica o município de Bueno Brandão autorizado também a realizar toda a infraestrutura necessária para a realização do empreendimento, podendo ser executada diretamente ou indiretamente. Parágrafo 2º. Fica declarado o empreendimento como de interesse social, atendendo ao princípio da supremacia do interesse público, dispensando-se o procedimento licitatório para doação hora autorizada. Parágrafo 3º. Havendo uso parcial da área do imóvel descrito no caput desse artigo, para implementação das habitações oriundas do Promoradia, a área remanescente poderá ser destinada ao atendimento de outro programa habitacional adotado pelo município de Bueno Brandão. Parágrafo 4º. A quantidade de lotes, características, especificações e beneficiários individualizados do Promoradia, bem como de outros programas que fizer parte do município de Bueno Brandão, serão discriminadas em ato do prefeito municipal após a entrega das habitações. Artigo 3º. Caso as famílias donatárias não utilizem os imóveis doados pelo município no prazo de 30 dias, contados da efetiva transferência dos bens, prorrogável por mais 30 dias, justificadamente e a critério do Executivo, esses reverterão ao patrimônio do município mediante simples aviso no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo único. Entende-se por utilizados os imóveis quando as moradias forem devidamente entregues aos beneficiários do programa Por Moradia, após todas as etapas concluídas, liberadas para habitação definitiva e houver sua ocupação. Artigo 4º. Constitui requisitos necessários, essenciais, impreteríveis e cumulativos para que o interessado possa se habilitar à participação no programa Pro Moradia, sem prejuízo de outros requisitos previstos na regulamentação pertinente do governo federal ou pela Caixa Econômica Federal. 1. Deve ter encargo de família. 2. Residir há mais de 4 anos no município de Bueno Brandão. 3. Não ser proprietário ou possuir a qualquer título, inclusive financiado, bem imóvel, e nem ser permissionário de uso de bens imóveis do município de Bueno Brandão ou em qualquer unidade da federação. 4. Comprovar a renda familiar não superior a R$ 2.400 a ser verificada no momento da seleção dos beneficiários. 5. Não ter recebido nos últimos 10 anos benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com o Orçamento Geral da União ou com recursos do FAR, do FDS ou descontos habitacionais concedidos com recurso do FGTS, executados as observações ou os descontos destinados à aquisição de material de construção ou o crédito instalação, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, INCRA. Parágrafo 1º. Para efeito dessa lei, entende-se que, como encargo de famílias, aquelas famílias constituídas com pelo menos um filho ou unidependente na forma da lei. Parágrafo 2º. Para a verificação do enquadramento dos beneficiários
aos requisitos estabelecidos pelo Promoradia, devem ser apresentados os seguintes documentos. 1. Certidão negativa de imóveis que ateste a inexistência de qualquer casa, apartamento, lote ou parte ideal em nome do interessado ou outro membro da família. 2. Declaração que ateste que o interessado e os componentes da família não possuem nenhum financiamento em seu nome. 3. Documentos pessoais de todos os componentes da família. 4. Certidão de casamento ou de união estável. 5. Título de eleitor e comprovante de irregularidade eleitoral. 6. Comprovante de renda. 7. Declaração de imposto de renda ou ser isento. 8. Comprovação de cadastro no cadastro único do município de Bueno Brandão. Parágrafo 3º. Na hipótese de o beneficiário residir em imóvel alugado, deverá, juntamente com a apresentação dos documentos elencados acima, também apresentar contrato de aluguel devidamente formalizado e que comprove a relação jurídica estabelecida. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior se aplica à hipótese de cessão, hipótese em que deverá ser apresentada a declaração do proprietário que comprove essa condição. Parágrafo 5º. Caso o número de interessados classificados ultrapasse o número de imóveis disponíveis, será realizado sorteio em local público, mediante ampla divulgação, antecipadamente, respeitados os critérios de propriedade elencados acima. Artigo 5º. Para a seleção dos beneficiários do programa Promoradia, terão prioridade os beneficiários que se enquadrem nas seguintes hipóteses. 1. Reconstrução pós-desastres em área atingida por sinistro de origem ambiental. 2. Áreas sujeitas à situação de risco de vida, tais como erosões, deslizamentos, enchentes, desmoronamentos, área de servidão de rede de energia elétrica, polidutos e rodovias. 3. Áreas situadas em locais insalubres, tais como lixões, cortiços ou com ausência de água potável e esgotamento sanitário. 4. Áreas situadas em locais impróprios para moradia, assim consideradas as ocupações em corpos hídricos, rios, córregos, lagoas, nascentes e canais, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, áreas de preservação permanente, APP, áreas de proteção ambiental, APA, entre outros. 5. Área de conflito fundiário urbano, assim considerando como a disputa pela posse ou propriedade de imóvel urbano, objeto de instrumento policial ou judicial de interposição de posse, envolvendo famílias de baixa renda, que demandem a proteção do Estado na garantia do direito à moradia e à cidadania. 6. Atendimento às famílias de menor renda com idosos, com pessoas com deficiências e chefiada por mulheres, na forma da linha H, do inciso 2 do artigo 4º da Lei nº 11.124 de 2005. 7. Existência de termo de ajustamento e conduta, TAC, assinado com o Ministério Público para a implementação de ações voltadas a solucionar a precariedade identificada na área de intervenção proposta. 8. Atendimento à população com problemas de coabitação familiar ou ônus excessivo de pagamento de aluguel, na forma definida pelo estudo intitulado Déficit Habitacional do Brasil, elaborado pela Fundação João Pinheiro, com base nos dados disponíveis à época da seleção, encontrado no sítio eletrônico do MDE. Parágrafo 1º. Considerando o disposto do inciso 6º, haverá reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento aos idosos, conforme disposto no artigo 1º no inciso 1 do artigo 38 da Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, bem como reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento às pessoas com deficiência, conforme disposto no inciso 1 do artigo 32 da Lei 13.146, de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais interessados que reúnam os critérios de preferência descritos neste artigo, será analisada a situação socioeconômica de cada um, de acordo com
com os demais requisitos estabelecidos nesta lei, devendo ainda haver laudo específico e fundamentado da assistência social do município acerca da escolha do beneficiário final, sem prejuízo do disposto no parágrafo 5º do artigo 4º dessa lei. Artigo 6º. É vedado o atendimento com unidade habitacional de beneficiários final que 1. Seja titular de contrato de financiamento obtido com recurso do FGTS ou em condições equivalentes ao Sistema Financeiro de Habitação, SFH, em qualquer parte do país. 2. Seja proprietário promitente, comprador ou titular de direito de aquisição, arrendamento ou uso de imóvel residencial irregular com padrão mínimo de edificação e habitabilidade definido pelas posturas municipais e dotados de infraestrutura mínima, água, esgoto e energia, em qualquer parte do país. Ou, 3. Tenha recebido, nos últimos 10 anos, benefícios similares, oriundos de subvenções econômicas concedidas com o Orçamento Geral da União e com recursos do FAR, do FDS, ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, executados as subvenções ou descontos destinados à aquisição de material de construção ou crédito e instalação, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo, observada a legislação específica relativa à fonte de recursos, não se aplica à família que se enquadre em uma ou mais das seguintes hipóteses. 1. Tenha tido propriedade de imóvel residencial que se tenha desfeito por força de decisão judicial há pelo menos 5 anos. 2. Tenha tido propriedade em comum de imóvel residencial desde que ele se tenha desfeito em favor do coadquirente há pelo menos 5 anos. 3. Tenha propriedade de imóvel residencial havida por herança ou doação em condomínio, desde que a fração seja de até 40%, observada a regulamentação específica da fonte de recursos que tenha financiado o imóvel. 4. Tenha propriedade de parte da imóvel residencial em fração não superior a 40%. 5. Tenha tido propriedade anterior em nome do cônjuge ou em companheiro do titular da inscrição de imóvel residencial do qual se tenha desfeito, antes da união do casal, por meio de instrumento de alienação devidamente registrado no cartório competente. 6. Tenha sua propriedade de imóvel residencial gravado com cláusula de usufruto vitalício e tenha renunciado a esse usufruto. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às propostas de intervenção destinadas ao atendimento. 1. De famílias envolvidas em operações de reassentamento, de remanejamento ou de substituição de moradia. 2. De famílias desabrigadas que tenham perdido o seu único imóvel em razão de situação de emergência ou de estado de calamidade pública reconhecido pela União. Parágrafo 3º. Para fins de atendimento ao disposto nesse artigo, os beneficiários finais deverão entregar declaração assinada, firmada sob as penas da lei, de que atende ao disposto do inciso 1, 2 e 3 do artigo 6º. Parágrafo 4º. No caso de famílias que perderam seu único imóvel devido à situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União, a renda familiar não poderá ser superior ao limite de renda estabelecido na resolução número 469, de 8 de março de 2005, do Conselho Curador do FGTS. Artigo 7º. Antes da entrega da unidade habitacional, de posse da relação dos beneficiários finais selecionados, o agente financeiro consultará o CadÚnico e o CadMut, a fim de verificar, respectivamente, a faixa de renda da família beneficiada e registro de financiamento de imóveis obtidos, que caracteriza situações restritivas à concessão do benefício pretendido, informando ao proponente mutuário as restrições detectadas. Parágrafo 1º. Considera-se agente financeiro a instituição que se enquadra no artigo 1º da Resolução número 1980, de 30 de abril de 1993, do Conselho Monetário Nacional, CMN, as suas alterações e aditamentos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS,
para cada programa de aplicação. Artigo 8º. Após a conclusão de todos os procedimentos inerentes à construção dos conjuntos habitacionais e seleção dos beneficiários finais, estes, assim que receberem as chaves da moradia, ficarão responsáveis por uma contribuição no valor de R$ 200 a título de participação financeira para a aquisição de sua propriedade, conforme disposto no item T5 e T5.1 da Instrução Normativa número 1, de 20 de janeiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Parágrafo 1º. O pagamento ocorrerá exclusivamente mediante a emissão de boleto bancário pela Prefeitura de Bueno Brandão, sendo responsabilidade do beneficiário a sua retirada e pagamento no prazo definido no documento. Artigo 9º. Constitui obrigações das famílias atendidas como beneficiárias do Programa Pro Moradia, além de outras estabelecidas nesta lei e na legislação pertinente à matéria. 1. Fornecer dados cadastrais e socioeconômicos. 2. Atender tempestivamente às demandas do proponente mutuário no que tange à apresentação de documentação e comparecimentos necessários à execução das ações de regularização fundiária, do trabalho social e dos demais componentes da intervenção. 3. Apropriar-se corretamente dos bens e serviços colocados à sua disposição. 4. Promover os registros pertinentes da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis, arcando com os custos inerentes da solicitação. Parágrafo único. A doação realizada pelo município de Bueno Brandão às famílias beneficiadas pelo programa Pro Moradia será isenta do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação ITCD, conforme artigo 6º, inciso 2, letra B, do decreto número 43.981, de 3 de março de 2005, que regulamenta o referido imposto no Estado de Minas Gerais. Artigo 10. Os imóveis objeto das doações previstas nesta lei serão gravados com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade pelo prazo de 15 anos, a contar da data de outorga da escritura definitiva de doação, obrigando os herdeiros e os sucessores. Artigo 11. Os imóveis objeto da doação de que trata essa lei terão destinação exclusivamente residencial, ou seja, de moradia do beneficiário e sua família, não podendo ser neles instalada qualquer atividade comercial ou industrial, ou realizada a locação a terceiro, sob pena de reversão da doação. Artigo 12. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 13. Essa lei, revogadas as disposições em contrário, entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 30 de outubro de 2023, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de dispor a regulamentar as diretrizes do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público Pro Moradia no município de Bueno Brandão, apresentando a maneira de implementação do programa, requisitos para enquadramento e obtenção de moradia, bem como obrigações dos beneficiários. A medida se mostra como ferramenta para que o Poder Público, por intermédio de contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, promova acesso à moradia adequada à população em situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal de até R$ 2.400. Trata-se de medida que visa, em seu fim imediato, garantir às famílias que se enquadrem nos requisitos estipulados em lei e pelo próprio programa, acesso à habitação e aquisição de casa própria. Em seu fim imediato, é meio apto a se alcançar os tão caros preceitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia. Nesse panorama, para que o objetivo principal seja alcançado, isto é, a facilitação de acesso à habitação digna para pessoas em vulnerabilidade social, é imprescindível que o município estipule todos os requisitos e condições necessárias à obtenção do imóvel, apresentando ainda quais os deveres dos beneficiários. Assim, a via legal é a que se mostra mais segura, transparente e democrática, para que se tornem concretas, jurídicas e
factualmente as intenções do programa Pro Moradia, estabelecendo o regramento próprio para a obtenção do benefício, em conjunto com as demais normas que regem a matéria, especialmente a Instrução Normativa número 1, de 20 de janeiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Por fim, cabe ressaltar que a lei municipal concretiza e põe em prática a execução do programa em destaque, atendendo a uma determinação social, e ainda promove a participação efetiva do município na melhoria das condições de habitação para a população interessada, garantindo a gestão eficiente de recursos e promovendo uma atuação da administração voltada ao interesse público, comprometida com os interesses locais. Diante de tudo exposto, é com satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, ao final, aprove atenciosamente Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 098/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 098/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 098/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim, senhor presidente. Salve emenda, né? Salve emenda. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 098/2023, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário da emenda aditiva 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023. De iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins, acrescento o inciso 6º ao artigo 4º do projeto de lei número 098/2023. Emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023. O vereador que essa subscreve com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 098/2023, ao qual dispõe sobre a participação do município de Bueno Brandão no programa de atendimento habitacional, através do Poder Público Pro Moradia. Emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei 098/2023. Artigo 4º do projeto de lei número 098/2023 passa a vigorar acrescido do inciso 6 com a seguinte redação. Certo. Não ter sido beneficiado anteriormente em programa de habitação social, com exceção feitas aos termos do inciso 5 deste artigo. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paulo, 1º de novembro de 2023. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Justificativa a emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023. A apresentação de emenda legislativa em proposta da iniciativa exclusiva do Poder Executivo não encontra óbice legal, visto que o Supremo Tribunal Federal já pacificou que os membros legislativos podem apresentar emendas quando se guarda pertinência ao assunto e não aumenta a despesa para o poder proponente, cujos requisitos estão respeitados nesta propositura. Ultrapassada a semântica jurídica, adentra-se no campo técnico, onde o inciso 5º do artigo 4º da proposta, em tela,
traz a restrição referente, especialmente, à contemplação em programas habitacionais com recurso financeiro da União. Contudo, tal redação não abarca outros programas habitacionais geridos com recursos de entes distintos. Cabe dizer que a proposta no inciso 6 é para inibir pessoas que, em algum tempo, já tenham sido beneficiadas com programas habitacionais, mas não mantiveram o bem imobiliário, cuja função primordial é a moradia, principalmente por oportunidade financeira de venda. Nessa toada, caso essas mesmas pessoas sejam novamente beneficiadas, estará ocorrendo deslealdade com aqueles que precisam de moradia própria no momento, obrigando condições de segurança, salubridade, crescimento financeiro e bem-estar. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 16 de junho. É a data de hoje. Né? 6 de novembro de 2023. Certo de contar com a precisão dos edis na proposta em questão, principalmente por justiça social, solicito a aprovação da mesma. Não, vereador, é que está 16 de junho. Então, aqui eu faço o concerto aqui. 6 de novembro de 2023. Aonde se lê. 16 de junho de 2023, leia-se 10 de 11 de 23. Aí eu solicito, nobre vereador, a nosso presidente, junto com a votação da emenda, que também se modifique a data. Tá? Mas aí na justificativa, não. Em discussão, em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual já cumprimento os demais vereadores. Excelente noite a todos. Público presente, colaboradores da casa, a quem nos acompanha à distância pela transmissão da nossa própria Câmara Municipal. E aqui, eu sinto muito aí, peço desculpas pelo erro da data da justificativa, porque eu mudei todo o corpo da justificativa e não mudei o rodapé, que é a data. E a emenda está com data de 1º de novembro de 2023. Contudo, a data justificativa ficou em 23 de junho. Peço desculpas aí pelo equívoco. Mas não traz prejuízo à matéria, porque principalmente está dentro da justificativa. Vamos lá. Eu ia até fazer o comentário dentro da discussão do próprio projeto. E assim, é um projeto extenso. Nós já temos a lei 2133, que trata desse assunto, lá do ano de 2017. Ali lá, nessa lei municipal, trata de toda a área daqueles mais de 33 mil metros adquiridos para a construção de casas populares. E aí vão surgindo dúvidas. Né? E quando a gente olha o próprio projeto em si, a gente, principalmente naquilo que constitui o artigo 4º, que é o objeto desta emenda aditiva, ele traz ali encargo de família, 4 anos no mínimo de residência neste município, não possuir qualquer outro imóvel dentro deste país, seja já consumado ou não o seu pagamento, renda não superior a 2.400, sendo que na lei em vigor fala de 2 salários mínimos, 4 salários mínimos, perdão, e aí o inciso 5, não ter recebido nos últimos 10 anos benefícios similares, ou seja, valores em programas habitacionais sociais. Mas aí, quando a gente observa Orçamento Geral da União, com recursos do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, e do Fundo de Desenvolvimento Social, ou descontos concedidos do Fundo de Garantia por tempo de serviço do próprio trabalhador. Então, essas condições que estão no artigo 4º. E aí, quando a gente vai analisar um projeto de lei, eu sempre falo que não existe a perfeição, eu gostaria que vossas excelências olhassem também com carinho. Olha o artigo 6º para vocês verem. O artigo 6º
Eu sempre falo que a nossa legislação brasileira, ela morde e assopra. Ela morde um lado, restringe, depois solta a corda do outro. E o artigo 6º, ele começa no seu caput, falando que é vedado o atendimento com unidade habitacional de beneficiário final que seja titular de contrato de financiamento. Falando novamente do fundo de garantia e pelo sistema financeiro de habitação, isso no inciso 1. No inciso 2, ele vem, seja proprietário, né, promitente comprador ou titular de direito de aquisição, arrendamento ou uso de imóvel residencial regular com padrão mínimo. E o inciso 3, novamente, a questão dos 10 anos, dos recursos que aqui já falei da União, então não vou ficar repetindo. Só que aqui, quando a gente olha do inciso 2 para o inciso 3, observe o final do inciso 2 para o início do inciso 3. Ou, quando a gente olha a redação do artigo 4º, ele fala que é impreterível e cumulativo. Aqueles requisitos do inciso 4º, do artigo 4º, perdão. E quando a gente vai no artigo 6º, ele fala ou. O ou significa que pode atender apenas uma daquelas situações que estão dentro do artigo 6º. Não é e, é ou. Por isso que eu falo, a legislação ela morde e assopra. E aqui depois, a partir do parágrafo 1º, do mesmo artigo 6º, ela vem falando das exceções. E até compreendo as exceções. Decisão judicial, a questão de imóvel adquirido por partilha. Às vezes a pessoa era casada e teve um imóvel, ela pegou e deixou para o seu, então, companheiro. Isso até compreendo. É louvável ter essas exceções dentro da legislação. Mas nós devemos lembrar, por exemplo, que recentemente, não muito tempo atrás, porque 20 anos é recente, 100 anos já é um tempo longo, mas 20 não, 10, 30 anos é recente. Nós tivemos, por exemplo, dentro de Bueno Brandão, conjuntos habitacionais, por força da própria prefeitura, ou até mesmo de recursos do Estado, que muitas pessoas adquiriram e fizeram o que depois? Venderam. Se nós estamos aqui, tentando, o Executivo Municipal fazendo força, e aqui vem novamente a crítica, pagando um valor absurdo de juro para poder fazer essa habitação popular, nós vamos dar a oportunidade para as pessoas que lá atrás já tiveram esta mesma e desfizeram por um bom motivo de venda. Se fizeram por um bom motivo de venda e aplicar o dinheiro não sei lá no quê, e aqui não cabe a mim fazer jus da questão, qual o motivo de novamente abarcar essas pessoas dentro de um programa habitacional? Se a própria justificativa do projeto de lei fala que é para revigorar, dar oportunidade para as pessoas que não tiveram, se nós deixarmos de fora esses programas habitacionais lá de trás com recursos de Estado ou do próprio município, essas pessoas podem novamente candidatar-se. E aí, pessoas que então não tiveram nenhuma oportunidade, podem continuar sem oportunidade. Porque o inciso 5 fala, e aí eu tive o cuidado de falar com exceção feita aos termos do inciso 5. E aqui eu reconheço que eu não poderia mexer no inciso 5, porque essa é uma redação que já veio do próprio, talvez aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, pelo que eu fiquei sabendo. Pelo que o pessoal da prefeitura informou, e talvez colegas, excelências, vão ter mais informação sobre isso. Isso já vem um projeto, bem dizer, quase é um escopo daquilo que vem para a gente aprovar. Mas a gente não deve submeter, só porque é um escopo de determinado órgão, a gente não deve submeter a casa apenas a falar amém. A gente não pode praticar essa injustiça social porque vem de cima. Aqui nós temos uma autonomia de trabalho. Nós somos 9 para representar os anseios. E aposto, se sairmos às ruas e perguntarmos se as pessoas, se esta emenda, independente de ser deste vereador, se outro vereador apresentasse emenda, se a emenda não seria a favor do que a população, na maioria, pensa nas ruas. Com certeza a resposta é sim. Eles entendem da mesma forma, porque o que foi feito lá atrás, fez-se justiça social com moradia. A pessoa foi e vendeu. E agora a gente vai dar mais uma oportunidade, deixando aqueles que não tiveram de fora? Então a gente tem que pensar muito nisso. É nesse sentido. E aí essa emenda foi apresentada muito por reclamações populares mesmo, por anseios populares, por pedidos populares. Não agora,
Porque esse projeto está tramitando, bem dizer, em regime de urgência. Chegou, nós estamos aqui votando. Não agora, mas já são conversas antigas. O cidadão ganhou uma casa lá e vendeu e foi embora. Sei lá o que fez com o dinheiro. Ah, mas vai ter mas aí ele vai ter direito de novo? Essa é a pergunta popular. Só estou aqui transmitindo com palavras um pouco mais recheadas de português. Mas a pergunta popular é essa. Então, por isso que eu apresentei essa emenda aditiva com esse inciso 6. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Gostaria de fazer uns esclarecimentos. Então, peço ao vereador Nino Aristeu que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos presentes. Com a palavra, o vereador Cláudio Borba. Boa noite mais uma vez. Como o senhor disse, esse projeto eu já tenho acompanhado ele desde maio, que a gente está esperando resposta do Promoradia, né? Fizemos aquele financiamento milionário para que essas casas populares pudessem efetivamente serem construídas, né? Mas já pleiteando o Promoradia. Bueno Brandão pleiteou esse Promoradia já bem antes da gente fazer aquele financiamento, né? E no sul de Minas, apenas 2 municípios foram contemplados, foram habilitados para receber esse recurso. No entanto, na época que fizemos esse financiamento, o recurso havia acabado. Dependia de mais uma liberação federal. Então, daquele financiamento que a gente usou, esse recurso que vem agora do Promoradia vai ser abatido do financiamento. Então, a gente não vai precisar usar todo aquele financiamento que a gente fez, né? Apesar de concordar com a emenda, aí, como o senhor disse, o escopo do projeto já veio do FAR, já veio do Promoradia. Pronto. Né? Então, eu fico meio receoso. Não discordo totalmente, acho um pouco redundante. O inciso 5 fala de 10 anos. Desconheço as leis que vêm de lá para poder falar que não pode, se acima de 10 anos que ele tenha sido contemplado nesses benefícios, ele não poderia mais pleitear, né? Então, eu não vou julgar isso aqui. Então, para esclarecer bem, é isso. O projeto veio pronto, para que a prefeitura implementasse e que o Promoradia pudesse liberar esses recursos. Então, eu acho hoje, não discordando da emenda, mas eu acho hoje que o projeto veio pronto, a gente deve acatar as regras que vêm. Não que a gente sempre tem que acatar o que vem de cima, como o senhor mesmo disse, que a gente tem que se submeter. Mas, portanto, para que a gente não perca esses recursos que vai beneficiar o município, eu não sei se a gente poderia alterar o corpo do projeto. Vossa Excelência, me permite uma parte, senhor presidente? Vereador Cláudio. Fique à vontade. Nós já votamos algo parecido lá atrás. E esse financiamento foi muito difícil, foi em momentos difíceis para o município conseguir. Vossa Excelência acabou de falar que só 2 municípios foi contemplado. Uma emenda dentro do corpo do projeto que já vem pronto pela Caixa, ele pode dar problemas na aprovação desse projeto lá pela Caixa Econômica Federal? Então, o que me foi passado é isso. O projeto viria pronto, né, para apreciação, vem em regime de urgência, porque é uma coisa de anseio popular, é uma coisa extremamente necessária em nosso município, né? Então, o que me foi passado, o projeto vem pronto, né, para que seja contemplado, eles já passam, eles ditam as regras, né? Se eles estão nos oferecendo dinheiro, né, e que a gente pague menos juros daquele financiamento que a gente aprovou aqui mesmo, aquele financiamento milionário, né, eu não correria esse risco hoje.
Uma parte, por gentileza, senhor presidente. Pois não. Senhor vice-presidente, no momento, né? Nós temos a lei 2133 em vigor. Esta que nós estamos aqui votando, no caso, este projeto de lei, esta matéria, ela revoga as disposições em contrário. Por exemplo, eu citei a questão dos R$ 2.400 frente aos 4 salários mínimos. Então, se a gente aprova desta redação, então não há mais a necessidade dos 4 salários mínimos e, no máximo, 2.400, porque nós estamos tratando de mesmo assunto. Revogam-se as disposições em contrário. Na lei 2.133, que trata de toda a doação da área para o FAR, o Fundo de Arrendamento Residencial, lá encontra-se a cláusula que eu estou aqui tentando aditar, que é a questão de não ter nenhum outro programa, ter participado de nenhum outro programa habitacional. Então, continua valendo? Porque ela não está, essa lei não está revogando. Ela não revoga, ela revoga as disposições ao contrário. E aí, como que fica essa questão? Seria uma boa questão jurídica para resolver, se for o caso. A ideia da emenda seria para compatibilizar com a redação da lei hoje se encontra em vigor. Para não existir essa lacuna legal. O fato de aditar, colocar a emenda, não significa que a gente não esteja abraçando o que veio de cima. Nós estamos, toda a redação que veio de cima, nós estamos abraçando, toda. E estamos inserindo mais um dispositivo. Então, nós não estamos aqui legislando ao contrário do que determinou o Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós não estamos aqui contrariando, nós estamos aditando. Compreendo a percepção de vossas excelências, não tenha dúvida disso. Mas também, igual eu falei anteriormente, nós temos a autonomia, neste caso. E como já tem esta lei, e ela trata de toda a área, fica essa lacuna. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Só para encerrar, senhor presidente, o senhor me permite, Sim. por favor? Pelo que eu entendi, então, hoje uma emenda no corpo desse projeto, que já é editado pela Caixa, que vem para a Prefeitura para responder, se a gente fizer uma emenda, poderemos correr o risco de deixar mais de 50 pessoas sem casa, é isso? Bom, deixar eles sem casa a gente não vai deixar, porque a gente já tem um financiamento, aprovado. Então, eles não vão ficar sem casa. O que a gente pode perder é o programa Pró-Moradia. É a única coisa que está sendo inserido naquelas 97 casas que a gente pleiteia fazer. E já aprovamos o financiamento milionário aqui, acho que 7 milhões e 100? 7 milhões e 300 mil. Isso. Então, a gente já fez esse financiamento. E o Pró-Moradia, Bueno Brandão está pleiteando ele já há muito tempo atrás. E eu tenho acompanhado desde o mês de maio para que esse programa aprovasse Bueno Brandão. Foi aprovado, quando foi aprovado não havia o recurso. Só que a documentação de Bueno Brandão estava toda correta, e, como eu disse, apenas 2 municípios no sul de Minas inteirinho foram contemplados. Então, é mais um adicional, um a mais que Bueno Brandão está ganhando para que essas casas populares saiam. Não que as casas não vão sair, mas a gente pode perder esse programa e ter que arcar com mais juros. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Peço que retorne os trabalhos o vereador Cláudio. Mais alguém quer usar a palavra? Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. boa noite a todos presentes, boa noite a todos os vereadores e servidores dessa casa e todos que estão nos assistindo. Sou contra a emenda, não vou votar a favor da emenda, porque corremos o risco de perder esse projeto pós-moradia, uma demanda tão grande, que é o nosso estado, e só 2 cidades, só 2 municípios foram contemplados. Então, sou contra. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda...
aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023 está encerrada a discussão. Em votação, a emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Não. Antônio Marcos Martins. Pelas faltas de resposta às indicações feitas, sim, senhor presidente. Aristeu Brolesi Filho. Não. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Não. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Não. A emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023 ficou empatada por 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Então, eu desempato. Voto não. A emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 098/2023 foi rejeitado por 5 votos contrários e 4 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 099/2023. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal que visa a doação de áreas de propriedade municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, para a construção de moradia destinada ao programa Minha Casa Minha Vida. Projeto de lei número 099/2023 autoriza o Poder Executivo a doar áreas de propriedade municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, representado pela Caixa Econômica Federal para fins de construção e de moradias destinadas à alienação no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, PMC-MV. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, representado pela Caixa Econômica Federal, CEF, responsável por sua gestão e pela operacionalização do programa Minha Casa Minha Vida, PMC-MV, nos termos da Lei Federal número 14.620, de 13 de julho de 2023, com vistas à construção de moradias destinadas à alienação no âmbito do referido programa, as seguintes áreas de propriedade municipal. 50 lotes com cerca de 180 metros quadrados cada, a serem dotados de infraestrutura completa, que serão oriundos da matrícula número 8.623, ficha 1F, do cartório de registro de imóveis de Bueno Brandão, Minas Gerais. Após o registro do loteamento, Vem Morar Melhor, avaliados em R$ 72.000 cada, totalizando R$ 3.600.000. Artigo 2º. Os bens imóveis descritos no artigo 1º desta lei serão utilizados exclusivamente no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, PMC-MV, e integração o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas as seguintes restrições. Não integrarão o ativo da CEF. 2. Não responderão direto ou indiretamente por qualquer obrigação da CEF. 3. Não comporão a lista de bens e direitos da CEF para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial. 4. Não poderão ser dados em garantia de débito de operação da CEF. 5. Não serão passíveis de execução por quaisquer credores da CEF, por meios privilegiados que possam ser. 6. Não poderão ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel. Artigo 3º. A donatária deverá utilizar os imóveis doados exclusivamente para a construção de unidades residenciais destinadas à propulsão de baixa renda, sob pena de revogação das doações. Artigo 4º. As doações de que trata esta lei serão revogadas caso a donatária deixe de dar início à execução das obras de engenharia civil nos imóveis doados, no prazo de 2 anos a contar da doação. Artigo 5º. Os imóveis objeto das doações ficarão isentos do recolhimento dos seguintes tributos.
1. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quanto da transferência do imóvel, objeto da doação para os beneficiários finais do programa. 2. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecerem sobre as propriedades do FAR. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 30 de outubro de 2023, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de autorizar a doação de imóveis no município para o FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, para viabilizar a implantação do programa Minha Casa Minha Vida em nosso município. Veja que a portaria MCID número 724, de 15 de junho de 2023, que dispõe sobre as condições gerais da linha de atendimento de provisão subsidiadas de unidades habitacionais novas em áreas urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, integrante do programa Minha Casa Minha Vida, de que trata a medida provisória número 1162, de 14 de fevereiro de 2023, e estabelece que, artigo 10, compete aos municípios, Estado e Distrito Federal, na qualidade de ente público local, apoiador ou proponente do empreendimento habitacional. 3. Discrecionariamente, indicar terreno sem ônus real e não ocupado, cujo titular tenha interesse na doação do fundo ao Fundo de Arrendamento Residencial para a implementação do empreendimento habitacional, conforme a documentação exigida por esta portaria e por ato normativo específico de abertura de procedimento de enquadramento e contratação de empreendimento habitacional. Como é de conhecimento de todos, faz-se necessário ampliar a oferta de moradias em nosso município para atender às necessidades habitacionais de nossa população. O déficit habitacional no Brasil, em números absolutos, vem de encontro da realidade de nosso município, carente de moradias para a nossa população, inflacionando enormemente o valor dos aluguéis. Portanto, a importância desse projeto parece evidente diante de um país em que não só as capitais do Estado, mas praticamente todas as áreas urbanas convivem com números inaceitáveis em termos de déficit habitacional e com a urbanização desordenada realizada sem orientação técnica adequada. Por fim, cabe ressaltar que o projeto se reveste da mais alta relevância social, que traz solução para a carência de moradia para a população mais carente do município, naquele que é, na quase integralidade dos casos, o mais importante empreendimento de uma família, que é a construção de sua habitação. Assim, é com satisfação que encaminha o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprove. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 099/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Pelo que eu entendi, então, aqui nós estamos legislando para metade da área ser abrangida pelo programa Pro Moradia, que foi o projeto de lei 98, e a outra parte, os 50 lotes, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Pelo que eu entendi aqui, abrigadas as redações dos dois projetos de lei. E eu acho aqui interessante a questão que fala, caso a donatária não realize as obras nos imóveis doados dentro de 2 anos, tem a cláusula de reversão. Cabe dizer que esta área já foi doada, já falei isso agorinha aqui, em 2017, através da Lei 2133. E até então, não foram feitas as construções nos imóveis autorizados. Fica muito, sabe, não tem uma compilação de informações aqui. Como que vai ficar essa legislação anterior, então? É claro que, por ser um assunto tão importante,
A Câmara não vai opor-se à questão, até porque, como já falei, tem uma lei municipal em vigor também, já, doando toda a área para o FAR. E aqui a gente está doando aproximadamente metade da área para o FAR, que são os 50 lotes. Cabe dizer que a área dos 50 lotes não se especifica a metade da área total, porque aí a gente tem a questão das ruas, por exemplo. Naquelas áreas de 16 mil e poucos metros quadrados estava contemplado lotes e ruas. Aqui nós estamos tratando da doação de apenas 50 lotes. E aqui cabe dizer também, que fica claro, que caso a donatária deverá utilizar os imóveis doados, os lotes. E se isso não fizer, dentro de 2 anos, deixa de dar início à execução, serão revogados os termos desta lei. Então, como eu falei, não tem aqui uma justificativa que vai explicar o que já está em vigor. Mas espero que o município saiba o que esteja fazendo. Porque, neste caso, a responsabilidade recai sobre o executivo municipal. E aqui a gente vai observar os termos da lei. E eu só queria aqui encerrar, e o porquê que eu estou traçando esse discurso, porque na justificativa, e isso me preocupa, na justificativa, mais no seu final, portanto, a importância deste projeto parece evidente, diante de um país em que não só as capitais dos estados, mas praticamente todas as áreas urbanas, convivem com números inaceitáveis em termos de déficit habitacional. E com urbanização desordenada realizada sem orientação técnica adequada. E aqui eu quero fazer um adendo que veio para esta casa, e aqui eu questionei, solicitei o parecer técnico ambiental de que 2 lotes estavam sendo desafetados e com possibilidade de alienação no texto da lei, do projeto de lei, que depois tornou-se lei, e eu questionei e apontei. Os 2 lotes estão dentro da área de preservação permanente. E aí os laudos técnicos ambientais vieram e falaram, realmente os 2 lotes estão dentro de área de preservação permanente. E infelizmente, mesmo assim, esta casa aprovou a legislação conforme veio. E aí, como é a minha obrigação primária, acionei o Ministério Público também nesse assunto. Então, muito me preocupa vir um projeto deste porte, com a justificativa falando que a urbanização é desordenada, sem orientação técnica adequada, fazendo uma crítica, e ao mesmo tempo, um tempo recente, anteriormente, me envia um projeto de lei alienando 2 lotes que não podem ser construídos. Então, eis a minha preocupação da gestão municipal nesse sentido. Vou votar a favor, é claro, é um assunto importantíssimo, assim como já votei a favor do pró-moradia. Mas fica aqui esse posicionamento que vem preocupando não somente a este representante, como boa parte da população. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 099/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 099/2023. Como votam os vereadores Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Antônio Marcos Martins? Sim. Aristeu Brolese Filho? Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Joaquim de Assis dos Santos? Sim. José Wilson Domingues? Sim. Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 099/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 057/2023 do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Requerimento número 057/2023. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único e artigo 206, inciso 13,
a dispensa do interstício mínimo para a aprovação dos projetos de lei números 098 e 099 de 2023. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 6 dias do mês de novembro de 2023. Em votação em turno único, o requerimento número 057/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. A requerimento do vereador Joaquim de Assis dos Santos, aprovado em plenário, haverá a quebra do interstício mínimo para votação em segundo turno dos projetos de lei números 098 e 099 de 2023, conforme parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno. Aqui está pedindo a leitura pelo secretário, mas como já foi lido o projeto de lei número 098/2023, coloco novamente em discussão. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? 98. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Vou explicar o posicionamento neste segundo turno. Apresentei a emenda aditiva ao projeto de lei 098. E aqui agradeço os companheiros que acompanharam positivamente a emenda e respeito os demais colegas que votaram contrário à matéria. Isso não tem problema. Eu sempre falo, aqui dentro e fora deste recinto, que a minha parte sempre é feita. O resultado não depende somente da minha pessoa, deste representante. Pois bem, como eu falei anteriormente na justificativa, e estavam aqui as discussões, no bom sentido da palavra, sobre a questão se poderia ou não colocar, aditar a emenda a um esboço de projeto que já vem do Ministério Federal. E foi percebido por todos que esta casa não sabe a resposta. Se pode ou não. O senhor secretário insistiu em 2 oportunidades se haveria prejuízo à matéria. E não houve uma resposta sim. Não houve. Então, se não houve uma resposta, pode ser sim, pode ser não. Não houve a resposta. Mas é bom lembrar aqui que eu falei que nós não estávamos contrariando o esboço do projeto de lei que veio do Ministério Federal. Isso faz 5 minutos que eu falei. Nós não estávamos contrariando. Tudo aquilo que veio do Ministério Federal, nós abrigamos. Nós estávamos aditando um pequeno instrumento, o inciso 6. E ainda, nós estávamos condizendo com os termos do inciso 5 do artigo 4º. Sequer isso nós mudamos. Então, como eu já expliquei lá atrás, o assunto é muito pertinente, o assunto é importante, principalmente porque o pró-moradia, se nós conseguirmos a aprovação deste valor, se este valor realmente adentrar aos cofres municipais, ao cofre municipal bueno-brandense, vai reduzir o valor a ser emprestado mediante aqueles 7.300.000. Ou seja, é um dinheiro que porventura entre, que pode, porventura, deixar bem claro, é uma tentativa louvável do Executivo Municipal, que porventura entre, vai reduzir o pagamento de juros. E pagamento de juros significa que o imposto, a contribuição, a taxa que todos nós pagamos, pode ser investido em outra frente, em outra situação, porque não em outra infraestrutura. Como votei a favor em primeiro turno, salvo emenda. E ao mesmo tempo, fica incoerente da minha parte se eu não abrigar os termos, porque aqui eu não estava contrariando os termos. Eu estava tentando emendar, aditar, e não subtrair, e não substituir. Porque o nosso regimento permite emenda supressiva, emenda substitutiva, emenda aditiva, emenda modificativa. Não foi isso que eu fiz. E não foi isso que os demais colegas que acompanharam o sim fizeram.
Então, essa é uma explicação técnica para que depois não me questione. Poxa, a sua emenda foi rejeitada e você votou sim em segundo turno? Então, olhem os benefícios. Eu não posso votar contrário. Porque se o dinheiro para a moradia entrar, é benefício para todos. Porque quanto mais o nosso imposto é empatado em outras frentes, melhor, mais qualidade de vida a nossa população tem. Por isso o meu voto em segundo turno, mesmo a emenda tendo sido rejeitada, e bom que se diga uma emenda aditiva, o meu voto é favorável. Apesar de entender que a redação do projeto de lei, como falei em primeiro turno, morde e assopra. Mas isso não está aqui no meu alcance no momento. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 098/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 098/2023. Como votam os vereadores Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Antônio Marcos Martins? Sim. Aristeu Brolese Filho? Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Joaquim de Assis dos Santos? Sim. José Wilson Domingues? Sim. Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 098/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 099/2023. Como o projeto já foi lido, coloco em discussão. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o projeto de lei número 099/2023? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 099/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 099/2023. Como votam os vereadores Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Antônio Marcos Martins? Sim. Aristeu Brolese Filho? Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Joaquim de Assis dos Santos? Sim. José Wilson Domingues? Sim. Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 099/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei, o projeto de decreto aprovado na reunião anterior, o projeto de lei complementar número 023/2023 e os projetos de lei números 098 e 099/2023, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente parecer de redação final do projeto de decreto legislativo aprovado número 023/2023 e dos projetos de lei número 098 e 099 de 2023. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 023/2023 e dos projetos de lei número 098 e 099 de 2023. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 023/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 023/2023. Projeto de decreto? 02. Isso. Ok. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer?
Desculpe, havia me fugido da memória. Não houve tempo de fazer o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 02 da semana passada. Então, a gente está votando o parecer de redação final hoje. Desculpe a falha. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o parecer de redação final deste projeto de decreto legislativo? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 002/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 002/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 023/2023. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 023/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 023/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 023/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 098/2023. Senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 098/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 098/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 098/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 099/2023. Senhores dispensam a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 099/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 099/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 099/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo agora à terceira parte e concedo a palavra à senhora Maria José da Silva. Concedo, então, a palavra ao senhor Glauber Clóvis das Chagas. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria, primeiramente, pedir para a Câmara, para os vereadores, para passar para a gente, para a população, qual o valor da dívida que a Prefeitura, que diz ser cerca de acima de 10 milhões. Eu queria saber como que está essa dívida e qual o valor, para a população estar sabendo, se os vereadores pudessem pedir para a Prefeitura, porque o mandato já está acabando, né? E ano que vem tem eleições, para não poder comprometer o próximo que vai entrar, né? Porque vai ter eleições, os próximos que serão candidatos, que podem ser eleitos, podem pegar uma casa comprometida. Então, poderia algum vereador pedir para a gente o valor dessa dívida que a Prefeitura vai deixar para o próximo mandato, porque já foi aprovado a Lei Orçamentária de 2024.
E se algum vereador puder falar para mim qual que é a função desta casa, por favor. Qual a função da Câmara? Então, uma casa legislativa... Tá. Então, uma casa legislativa serve para legislar para o povo. Legislar significa o quê? Fazer lei, não é? Então, fazer lei ou emenda seria necessário. Como o Antônio Marcos pediu a emenda. A emenda é louvável. Por quê? Ele explicou muito bem. Para um bom entendedor, não necessita. Por isso que elas são aprovadas ou não aprovadas? Solene, não, deixa é hora dele falar. Porque o que acontece? Aí não aprova a emenda. Ele explicou muito bem. Para um bom entendedor, não precisa muito. Onde passa boi, passa boiada. O projeto do lixo não foi falho. Esse projeto ele explicou onde foi falho. Por que não foi aprovada a emenda? Aí depois não adianta reclamar. Falar, eu não sabia que estava errado. Eu votei, mas não sabia. Ele explicou muito bem. Para um bom entendedor, tem falha. Se tem falha, é como eu falei. Se aprova, onde passa boi, passa boiada. Tá? Eu só gostaria que o senhor se atesse ao assunto que você veio aqui. O senhor veio para questionar os vereadores, a moral de alguém. Qual é o seu intuito verdadeiro aqui? O meu intuito verdadeiro é questionar o que a população anseia. Então, É o quê? Ter quando- dúvidas. Então vamos lá, então. Já que eu tenho só 10 minutos para falar, eu estou só com 7. Vamos lá, ó. Senhor Glauber, Para a gente usar a tribuna, não, eu só queria fazer uma então explicação. para o tempo para mim, ou dá mais tempo para mim depois, por favor. Eu só queria fazer uma explicação para o senhor, que aqui de 4 em 4 meses nós temos o contador da prefeitura, o senhor Francisco, ele vem e faz a prestação de conta. E lá contém a dívida fundada. E eu me lembro que da última vez que ele esteve aqui, o vereador Antônio Marcos cobrou, que não foi apresentada, então foi solicitado. E com certeza a Câmara, com o maior prazer do mundo, vai colocar na sua mão, na mão da população, né, o valor. Sim, para não comprometer a próxima gestão, né? Sim. Que seria o ideal. Então vamos lá, como ele falou o que eu anseio, o que é o problema. A tribuna. Vamos começar pela tribuna, que eu estou aqui, né? Então, para começar, eu tenho só apenas 10 minutos para me falar. 10 minutos é pouco. Por quê? Eu tenho apenas 4 vezes no ano. Eu posso vir aqui a cada 90 dias. Tá? Quando o prefeito ou algum outro vem aqui, ele pode falar o tempo disponível que ele quiser. Ninguém questiona ele. Se a casa é do povo, eu sou povo. Então, se eu estou aqui para falar, se eu estou ansiando alguma pergunta, se eu tenho alguma dúvida, eu tenho só 10 minutos para me falar tudo. E eu tenho só 4 vezes no ano para me poder falar. Isso já era, numa lei orgânica, poderia ser mudado. Porque 4 vezes no ano é pouco. Eu acho pouco. Porque não dá tempo de eu falar tudo em 10 minutos. É muito pouco. Tá. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu peguei da lei orçamentária, da Arismig. Ela está lá com um valor de 11.693,83 centavos. Para um telefone que não funciona, você pode ligar lá na ouvidoria que não funciona. A única forma de você falar é no WhatsApp. Aí ela responde e ela vai ligar para você quando ela quiser. Tá? Eu vou passar uns vídeos ali para mostrar a situação da nossa lixeira. Pode passar, por favor. Olha a situação. Esse aí é o outro, acho, lá da frente. Lá. Esse aí é da estrada. Eu vou falar depois. Aquela lixeira, só a data, qual é a data? Não deu para me ver. A data é atual. É, das lixeiras. Passa para mim aquele outro lá, o antepenúltimo. Isso eu filmei semana passada. A Arsmig não é uma agência reguladora? Não teria que ter uma coleta seletiva para diminuir o lixo, para levar para Pouso Alegre? Já que o prefeito quer diminuir o valor? Olha a situação disso. Cadê a agência reguladora para regulamentar ou fiscalizar? Não sei. Tá. Tem um outro lá, o antepenúltimo. Isso.
Olha a situação disso. Tá? Então, e a gente está pagando por isso. Não é de graça, não, tá? A gente está pagando por isso que está sendo feito. Cadê a fiscalização? Para começar, que a Arismig fez um projeto, a gente está pagando em cima de um valor que foi colocado lá que não está sendo feito. Por quê? Por que o prefeito pediu rescisão do contrato da agência que fazia o transporte? Se estava tudo certo, está lá no contrato. A população está pagando em cima daquele valor. Agora a prefeitura está levando? Não é estranho? Não está lá na lei que é feito, que eles têm que fazer o mínimo do contrato? Então, se não está sendo feito, o que está acontecendo? Se tem alguma coisa que já teve rescisão no contrato e o restante. É o que eu falei, onde passa boi, passa boiada. Passa o vídeo da estrada, só por favor, que o meu tempo já está acabando. Olha a situação da estrada do bairro onde eu moro. Eu moro no Bom Jardim, tá? Entrando ali, pode entrar, tanto faz, tem 2 estradas. As 2 dão acesso à Cachoeira dos Luiz. Tá? Olha a situação. Aí quando fala em dignidade para a população morar, isso aí é dignidade? Aí eu vou cobrar o prefeito que precisa arrumar a estrada, o que ele fala para mim? Que não tem máquina suficiente para suprir o município. Se não tem máquina suficiente para suprir o município, quando eu pago ITR, quando eu pago IPVA e etc., olha o tamanho do buraco na estrada. Olha onde tem esgoto aí, não sei. Fala para mim. O esgoto é no meio da estrada que se faz? Esse trecho é ali no Bom Jardim, indo para Cachoeira dos Luiz. Antes de chegar ali nos Cardoso, descer o morro ali. Olha a situação disso. E quem precisa dessa estrada? Cadê o direito de ir e vir? Como que você passa num lugar desse? Fala para mim. Passar de moto do trabalho? Eu não estou falando demais. Aí quando eu venho, a pessoa me fala que acha que eu estou falando demais. Eu não estou falando demais, estou falando o que eu posso falar. Se não tem, às vezes, quem fala, eu cobro por mim, eu estou vindo aqui. E eu tenho esse direito 4 vezes no ano, que eu acho o mínimo. Se algum vereador pudesse mudar essa lei, eu agradeceria. Não só para mim, né? Porque a população inteira de Brandão pode utilizar dessa tribuna. Ela não é feita só para mim utilizar. Esse trecho eu já cobrei várias vezes. Eu estou cansado de ir no Executivo e na Secretaria de Obras. Não resolve. O prefeito falou para mim que não tem máquina suficiente para suprir o município, que não dá para fazer nada. É assim, ponto. Aí eu falei, pô, quando eu vou passar, eu vou ter que pôr o carro nas costas, então? Porque eu tenho carro, eu não tenho condição de andar de caminhonete. Se eu tivesse, não tinha problema nenhum, mas não tem. O carro não passa. O trator passa, o caminhão passa, faz buraco, como é que eu vou passar com o carro? E meu direito de ir e vir? Aí se eu reclamo, eu estou errado. Tá? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Ó. Quando eu vim, eu morava em Bragança. Eu vim para cá, faz 4 anos que eu estou morando aqui. Tá? Mas faz mais de 15 que eu resido ali em Bom Brandão. Meu pai tem um sítio ali na Ponte Nova. Quem quiser vir para Bueno, que seja bem-vindo, né? Porque eu sempre falo do turismo, de vir para Bueno, que seja bem-vindo. Mas saiba que você vai ter só o anseio do executivo quando você fizer parte do feudo. Porque enquanto você não faz parte do feudo, você não tem voz de nada. Porque não adianta você falar, não adianta você cobrar, você pode ir atrás de quem você quiser. Tá bom? Não adianta, porque não resolve. Então, fica aqui. O que falta? Fica a minha dúvida. Aonde eu posso cobrar? Quem vai resolver esse problema para mim? Porque o administrativo não resolve. O executivo não resolve. A Secretaria de Obras não resolve. Faz muitos anos que eu estou cobrando. Ninguém resolveu. Eu vou aonde? O que falta? Eu já fui no Executivo, agora vim no Legislativo, eu vou ter que ir no Ministério Público, esperar. Como o prefeito disse para mim, quando eu fui conversar com ele, o que ele falou? Ah, se você tem dinheiro e tem tempo, arruma um advogado. É simples. Na hora de votar, todo mundo pede voto com a belezinha, né? Aí depois que você chega a cobrar, o cara fala para você, ah, você tem dinheiro, tem tempo, arruma um advogado. É simples, arrumar um advogado, né? Não gasta dinheiro, é barato. Aí você arruma um advogado, você põe no fórum, que a justiça do Brasil é rápida, né? Então fica aí a questão, e se algum vereador puder acatar algumas das minhas questões, eu agradeço. Senhor Grauber, por gentileza, boa parte, só para a resposta de Vossa Excelência, por gentileza, por favor. Ó, para efeito de conhecimento de todos. Até acabei de encaminhar para o vereador Leandro aqui a resposta do requerimento da última audiência pública, que não havia vindo os valores detalhados. Certo? Então, eu vou esboçar bem resumidamente aqui os números.
o que se encontra na nossa lei orçamentária de 2023 da questão de juros. E depois eu detalho de cada empréstimo. R$ 741.781,48 são os juros que estão orçados para serem pagos em 2023. R$ 741.781,48. Deste montante, até 31 de agosto de 2023, foi que a casa, eu solicitei, a casa aprovou, agradeço os colegas, as excelências, foram pagos, desses 741 mil, foram pagos R$ 489.733,52, até 31 de agosto deste exercício. E faltam, conforme o orçamento, R$ 252.047,90 alguma coisa centavos, que não está nítido aqui no restante da coluna. Eu vou detalhar aqui os empréstimos. E aqui eu quero fazer um adendo, que é o seguinte: o que já foi autorizado tem o direito, a legalidade de passar para a próxima administração. Já foi autorizado. Então, sinto muito em dizer que boa parte desses empréstimos autorizados para esta casa vão sim pesar para a próxima administração. Eu tenho essa transparência, seja com quem for. Então, a gente tem que ser justo nas palavras e, principalmente, como agente representante legislativo, a gente tem que ser mais honesto ainda nas palavras. Pois bem, o detalhamento desta dívida para 2023. Aqui nós temos o quadro do final de 2022 e o quadro até 31 de agosto de 2023. Pois bem, por exemplo, a construção da garagem onde se encontra a oficina municipal. No final de 2022, tinham 84 mil, estou aqui arredondando para facilitar a conversa, para serem pagos. Finalizou em 2023, em agosto já não tinha mais nada. Empréstimo do BNMG para a construção do galpão de triagem, a reciclagem, certo? Tinha R$ 94.500, estou aqui arredondando um pouquinho para cima, em final de 22. E em 31 de 23, 31 de agosto de 23, restam 70 mil para serem pagos. Quer dizer que houve uma redução aproximadamente de 24.500 dentro de 2023. Muito bem. O empréstimo do Finisa, o asfalto Bueno Brandão Munhoz, R$ 2 milhões que foram emprestados. Estou arredondando para cima que faltou uma mixaria para 2 milhões. No final de 2022, haviam 1.700.000 a serem pagos. No final de 22. E no final de agosto de 23, restam 1.530.000. Quer dizer que aí houve uma redução de aproximadamente 170 mil nessa dívida, que foram pagos dentro de 2023. Estou arredondando os números para facilitar. Amortização do contrato da iluminação pública, certo? Que foram a troca das lâmpadas. R$ 280.500 no final de 2022, que faltavam para serem pagos. E 142 mil que faltam para serem pagos em 2023, ou seja, em agosto de 23. Então, pagaram-se em 2023, aproximadamente R$ 140 mil, certo? Banco do Brasil, aquisição de máquinas. No final de 2022, R$ 1.360.000 em dívida. Em final de agosto de 23, R$ 1.100.000 em dívida. Pagaram-se aproximadamente R$ 250 mil deste contrato. Infraestrutura, que é o loteamento. E aqui, já vou adiantar a casa que eu vou pedir esses dois contratos. Porque eu fui fazer um comparativo ao portal da transparência e eu não consegui chegar num consenso. Tinha, no final de 2022, uma dívida contraída de 240 mil aproximadamente. Para final de agosto de 23, uma dívida contraída de 780 mil. O porquê disso? Porque como são obras que estavam paradas e a partir do momento que houve um andamento, conforme as medições, vão se inscrevendo novos valores. Por isso que os demais contratos aconteceram reduções. E neste aconteceu acréscimo. E por fim, no outro contrato do Morar Melhor, que também das casas populares,
infraestrutura, em 2022 não tinha nada inscrito no final de 22. No final de 2023, agosto, foram inscritos R$400 mil. Saldo devedor da dívida no final de 22, R$3.757.810,24. No final de agosto de 23, R$4.027.160,66. O valor pago, desde janeiro até 31 de agosto, como já falei, não custa repetir, de juros, R$489.733,52. Cabe aqui dizer que, em 2022, nós pagamos do principal da dívida, isso não está aqui no relatório, está aqui. Nós pagamos aproximadamente R$1.080.000 do principal da dívida, certo? E deste montante nós pagamos R$707 mil em juros. Ou seja, aproximadamente a cada 100 mil do principal da dívida, nós pagamos 70 mil em juros. Esse é o detalhe. Quem tiver a intenção, pode deixar o e-mail com a Secretaria da Casa, que encaminha essa documentação, pois são informações públicas. Só respondendo, Cláudio. Então eu estou aqui fazendo o quê? Lutando pelo anseio da população e pedir para essa Casa Legislativa que ela possa acatar algumas exceções, algumas coisas que eu falei, e que sim, que faça e aprove o projeto para o bem da população, considerando que está terminando o ano, vai ter eleições, e para que não seja utilizado como medidas eleitoreiras, fazendo projetos e deixando a prefeitura comprometida para a próxima gestão. Tá bom? Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.